Caros alunos, dando continuação às nossas aulas de sistema de projeção e projeção ortogonal, nós vamos falar hoje sobre projeção de circunferência. Tá? Olha só, nós temos o nosso modelo, a nossa circunferência, e vamos projetar a nossa vista frontal. Tá? Aqui nós temos a nossa vista frontal projetada. Aqui nós temos, então, quem olha de cima, o que a gente vê? Apenas um traço. E quem olhar na vista lateral esquerda? Também um traço. Observem. Então, agora vamos projetar um cilindro. Tá? Vista frontal. O que a gente vê aqui? Um retângulo. Basicamente um retângulo. O que a gente vê da vista superior? Uma circunferência. E o que a gente vê da vista lateral esquerda? Um outro retângulo. Certo? Pela nossa norma, né, pela BNT, as linhas de centro e linhas de simetria. Quando nós temos linhas de centro, simetria, nós vamos fazer um traço e ponto estreito, especialmente em círculos. Olha só, traço e ponto, traço e ponto, traço e ponto. Tá? Quando eu olho esse retângulo, tá, o que eu percebo aqui? Que trata-se de um eixo de simetria. Então, essa aqui é a vista frontal, vista superior, vista lateral esquerda. Um outro modelo que nós temos aqui, retângulos e círculos, né? Aqui nós temos a nossa vista frontal, certo? Aqui todas as faces que nós vemos. E o que nós não vemos? Esse aqui é um cilindro vazado. Tá? Então, a parte interna a gente não vê. E como trata-se de um cilindro, né, e que tem um eixo de simetria, nós vamos colocar linhas aqui, traço e ponto. Certo? Idem na vista lateral esquerda. Tá? O que a gente não vê? Certo? A gente não vê essa linha, né? E não vemos também as linhas internas desse cilindro. Tá certo? A gente conclui, então, olha só, que esse cilindro ele vai até essa face. E no centro dele, o que nós temos? A linha de simetria, traço e ponto. E aqui a nossa vista superior. Tá? As faces que nós não vemos, essa segunda aqui, e a terceira e a quarta lá. E observem, aqui nós colocamos os nossos eixos de simetria. Para que servem esses eixos de simetria? Claro, para indicar simetria, e também nós vamos depois, mais para frente, colocar as medidas. Porque justamente onde nós temos um furo, nós vamos colocar aqui uma broca. Né? Nós vamos fazer um furo, nós vamos colocar uma furadeira lá para furar. Então nós precisamos o que? Do centro do furo, depois das medidas, né, do diâmetro. Um outro detalhe, né, essa peça, né, são 2 cilindros, né, e ele é vazado. Então aqui nós temos esse cilindro externo, o cilindro externo aqui da esquerda e o da direita. Observem, aqui nós temos as linhas ocultas, né, que indicam a parte interna, e a linha de simetria. Esta aqui é a vista frontal. E esta aqui agora é a vista lateral esquerda. Certo? O que a gente vê? Olha só. Esse primeiro círculo, o segundo e o terceiro. Nós vemos 3 círculos. E aqui a gente coloca o quê? As linhas de simetria. Agora vamos, a título de curiosidade, vamos mostrar como é que funciona as projeções no terceiro diedro. Tá? Então nós temos aqui nossa projeção da vista frontal, vista superior e a vista lateral esquerda. Certo? Vejam que é diferente, né? Vista frontal, a vista frontal, a vista superior em cima e a vista lateral esquerda do lado esquerdo. Agora um comparativo entre o primeiro
e o terceiro diedros, né? A gente costuma desenhar assim, olha, vista frontal, aqui do lado esquerdo, em cima. A vista superior embaixo e a vista lateral direita do lado esquerdo. A vista lateral esquerda do lado direito. No terceiro diedro, aqui nós temos a nossa vista frontal embaixo, a vista superior em cima e a vista lateral esquerda do lado esquerdo. Então, só para recordar, essa no primeiro diedro que nós usamos aqui no Brasil, e o terceiro diedro é utilizado nos Estados Unidos e no Canadá. E aqui temos um exemplo, né, de um cone, né? Olha só, a simbologia desse cone aqui no primeiro diedro, tá certo? E a simbologia desse cone no terceiro diedro. Bom, essas aulas, então, de projeções ortogonais, elas são extremamente importantes para formar em nós a vista dos projetos que nós vamos realizar. Né? Nós teremos as nossas teorias, nós teremos o dimensionamento teórico, tá certo? E depois nós temos que representar, porque o nosso projeto ele tem que ser executado. E nós vamos fazer um desenho, nós vamos fazer uma planta. Hoje em dia nós temos muitos recursos, né, de fazer programas em 3 dimensões. Mas normalmente essas peças, né, peças que a gente vai montar nós vamos montar nos nossos projetos, elas são feitas em 2 dimensões. A vista em perspectiva é para nós termos a noção do conjunto. Na hora da fabricação da peça, da montagem, da construção de um edifício, né, da construção de uma aeronave, nós vamos precisar de uma infinidade de plantas em 2 dimensões, certo? Para mostrar com todos os detalhes. Mais para frente nós vamos ver como a gente coloca as nossas inscrições. Por isso que a gente fez num primeiro exercício, nós fizemos exercícios de aulas de caligrafia. Por quê? Nós vamos usar uma caligrafia técnica. Depois, mais para frente, nós vamos estudar outras formas de representação em perspectiva, nós vamos estudar as vistas em corte, e depois nós vamos o quê? Colocar as cotas, ou seja, as dimensões do nosso projeto. Tá certo? Porque alguém vai construir, alguém vai fabricar. Tá? E é muito interessante esses exercícios, porque formam na nossa cabeça a ideia do objeto que nós vamos projetar. Certo? Para nós fazermos um croquis, para mandar para um desenhista, para mandar para uma operação, tá? Nós temos que ter essa ideia das projeções. Tá certo? Então, vocês terão oportunidade, então, no nosso curso, de se exercitar, né? E fazer alguns exemplos, alguns modelos, para treinar em vocês essa educação, essa ideia, essa visão de projeções ortogonais e depois em 3 dimensões. Tá certo? Então, por enquanto é só. Muito obrigado e bons estudos.